Bom dia, graça e paz. A palavra de Deus traz muito conforto ao nosso coração e nós, durante esse mês de abril, nós estamos trabalhando esse tema famílias e dentro desse tema famílias, nós estamos trabalhando casamento, casais, educação de filhos, estamos trabalhando o poder da palavra nos relacionamentos familiares, estamos trabalhando a influência das mídias, a influência das escolas nos ensinos das crianças, e hoje é o último domingo do mês, nós vamos trabalhar esse tema que são conflitos familiares. Os conflitos familiares, eles são, eles têm a ver com todos os relacionamentos dentro da família. Relacionamentos de casal, de filhos, de famílias extensas. Conflitos não, esse tema não é novidade para nós. Os conflitos existem, nós sabemos disso. Tenho certeza que cada um de nós aqui tem aí uma situação para ser trabalhada, para ser resolvida. Tudo depende da forma com que nós encaramos os conflitos. Nós temos aqui, eu vou pedir para o Márcio, ver se ele consegue para mim, Márcio. Abrir aqui, está no Word. Eu tinha deixado no gatinho, mas está meio... Então, o que a gente percebe quando a gente trabalha esse tema de conflitos? Primeiro, precisamos saber de onde vêm os conflitos, por que eles existem. Os conflitos familiares, eles têm uma ação dentro dos nossos relacionamentos. Por que isso acontece? E a forma que nós vamos trabalhar esses conflitos? Então nós temos aí, dentro da nossa vida, essa administração daquilo que muitas vezes pode ser maléfico, pode ser destruidor. Nós talvez não saibamos lidar com isso da forma correta. Talvez os nossos valores não sejam valores que entendam, que compreendam como que nós vamos trabalhar os nossos relacionamentos para ter um final que seja satisfatório, que seja confortável para os nossos relacionamentos. Então nós vamos começar lendo um texto da Palavra de Deus. Aí no boletim, o endereço, faltou aqui o capítulo, está em Marcos 3, versos 24 e 25. Respondeu, vamos ler juntos? Respondeu Jesus: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela ação do Teu Santo Espírito, para que Ele venha trazer a mensagem, o ensino do alto, Pai, para que as nossas casas não sejam casas divididas, mas que sejam casas unidas em torno do Teu santo nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, Marcelo. Vocês veem que tem uns desafios, né? Tem uns desafios que a gente tem e a gente precisa entender que o nosso Deus é poderoso, mas nós, às vezes, somos atacados. Como nós estamos trabalhando aqui, as nossas famílias estão sob ataques constantes, de todas as formas, de todas as maneiras, né? Vamos lá para o boletim, então? Os conflitos familiares remontam do tempo da criação. E a rivalidade entre irmãos sempre existiu. Após a queda, com o pecado e a maldade permeando o comportamento egoísta do homem caído, além de tudo de ruim, falta de amor e submissão,
surgiram também os conflitos familiares. O que trouxe essa predisposição ao antagonismo nos nossos relacionamentos? O que trouxe essa predisposição a discussões, controvérsias e litígios dentro dos nossos relacionamentos? O primeiro conflito que a Bíblia relata ocorreu já na primeira família entre Caim e Abel, quando Caim matou seu irmão. Está lá em Gênesis 4:3. Há também a reação de Atalia, mãe de Acasias, que ao ver seu filho morto, matou todos os filhos e netos do rei a fim de usurpar o trono de Judá. 2 Reis 11:1. Embora outros exemplos possam não ser tão extremos, o conflito familiar é um assunto recorrente e bastante abordado na Bíblia. A disputa entre Jacó e Esaú, Gênesis 25:27, e de José e seus irmãos, Gênesis 37:50. Até a mãe e os familiares de Jesus que queriam prendê-lo por se sentirem envergonhados com a sua pregação, Marcos 3:21. Todos juntos. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Na verdade, esse aqui não é o primeiro conflito, esse de Abel e Caim. O primeiro conflito, na verdade, foi lá na queda. Quando entrou o pecado no mundo, a desobediência de Adão, o que aconteceu quando Deus, na viração do dia, conversando com Adão, Adão, o que aconteceu? Qual foi a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Ali já foi o primeiro embate. O que Adão quis dizer? A culpa é do Senhor. O Senhor me deu uma mulher que não correspondeu às expectativas. Olha só. Por outro lado, o que a mulher disse? Foi a serpente. Então ali a gente percebe uma mudança de comportamento com a entrada do pecado no mundo. E a partir dali, até hoje, o que a gente vê são formas conflituosas de viver aqui neste mundo. Tem conflitos leves, tem conflitos um pouco mais difíceis, mas diariamente, se você puxar da memória aí, diariamente você vai perceber que muitas questões podem ser conduzidas ao conflito ou não. E nós vamos ver agora por que isso pode ser uma escolha, por que isso pode ser uma experiência diferente. Esses exemplos de conflitos familiares mostram o que acontece quando os membros da família colocam seus interesses particulares e egoístas em primeiro lugar como obrigação, e por que não dizer prioridade. Em primeiro lugar, o meu interesse. Em primeiro lugar, o meu bem, o meu prato, o meu carro, o meu dinheiro. Em primeiro lugar, aquilo que vai servir ao meu interesse egoísta. É nesse ambiente de pecado que alguns rejeitarão a Cristo, enquanto outros o receberão como Salvador e Senhor. Aqui então nós vemos uma mudança de vida, uma transformação entre aqueles que rejeitam a Cristo e aqueles que recebem a Cristo. Como vimos acima, isso aconteceu dentro da própria família de Jesus. Nesse caso, entre uns e outros, os que são de Cristo e os que não são, também há e continuará havendo conflitos, porém também de ordem espiritual. Mesmo sendo o príncipe da paz, o Senhor Jesus nos alerta e nos previne sobre esses conflitos que haveriam de acontecer por sua causa. Olha só que interessante, Mateus 10, 34 a 36. Vamos juntos?
Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não parece meio estranho a gente ouvir Jesus dizendo que ele veio trazer divisão, que ele veio trazer conflito, que ele veio trazer diferença, discórdia? Mas é isso que acontece. É isso que acontece porque o mundo é polêmico. O mundo é polarizado, é dividido por conta da fé. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Hoje isso está mais patente, nós estamos percebendo isso com mais clareza. Nós estamos percebendo uma falta de respeito, nós estamos percebendo até uma certa indolência no trato com a fé daqueles que não creem. Indolência não, insolência, desculpa. Nós estamos percebendo que os que não creem, os ímpios, eles estão zombando da fé, estão zombando da palavra de Deus. Aquilo que o Márcio hoje colocou aqui no ensino da palavra, muito bem. Josué, quer dizer, Moisés veio ensinando, Josué fortaleceu, mas não ensinou as próximas gerações. Nós não vamos dizer aqui de quem é a culpa, né? Não vamos colocar um peso sobre a igreja ou sobre a nossa comunidade e as pessoas que estão nos ouvindo. Não é de quem é a culpa, mas por quê? Eu queria que você fizesse uma avaliação aí dentro do seu coração. Por que que muitas vezes dentro da sua própria casa não há esse ensino, não há essa palavra como uma fonte de decisões, uma fonte de escolhas, uma fonte de princípios que toda família vive nela ou a partir do ensino dela? Por quê? A Bíblia e a experiência de vida do homem corrupto tem nos mostrado que alguns conflitos familiares são inevitáveis. Miqueias 7:6, a palavra já nos vem ensinando. Vamos juntos? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Veja que aqui não está dizendo genro contra a sogra, né? É só nora contra a sogra, né? Então nós estamos fora dessa parada aqui, tá? Gente, brincadeiras à parte, mas a palavra de Deus, ela vem já nos preparar, ela vem nos ensinar. E quando eu leio, quando eu vejo isso, que Deus tem todo esse amor para nos ensinar, eu lembro que quando eu vou no dentista, quando a dentista vai aplicar uma anestesia, se ela fala assim, olha, agora eu vou passar aqui uma pomadinha, você vai sentir que vai amortecer um pouquinho, e depois eu vou aplicar, você vai doer um pouquinho, você vai sentir uma picadinha, vai doer e depois você não vai sentir mais nada. Ela está me preparando para receber uma coisa que é ruim, que é uma injeção. Quando a gente está preparado para as coisas ruins, a gente então fica mais encorajado, mais descansado, sabendo o que vai acontecer, a gente não tem medo do que vai acontecer. É diferente de alguém chegar e te dar uma injeção sem avisar, né? Você leva um susto. Mas quando Deus vem e nos prepara para tudo que viria a acontecer com a ação do pecado dentro das famílias, a gente fica preparado. Então, quando há os conflitos, a gente está preparado para os conflitos. A gente sabe que são inevitáveis, porque a palavra de Deus já vem nos preparar. Então, você está preparado para os conflitos? O que é ser preparado para os conflitos? É saber como você vai lidar com ele, como nós vamos lidar com os conflitos.
Se nós lidamos de maneira apaixonada, emocional, nós partimos uns contra os outros, agressões mútuas, para tentar resolver emocionalmente. Mas se nós lidamos com os conflitos de forma racional, então nós vamos querer compreender o motivo do conflito e atacar o motivo do conflito, e não a pessoa que está no conflito junto conosco. Tá? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais para frente. Como já vimos, o motor que impulsiona o homem natural aos conflitos de interesses pessoais é o pecado. Na vida cristã, os conflitos não deixam de existir. Porém, agora, o motivo é a diferença de vida entre o ímpio e o regenerado. Vemos as evidências disso em todos os lugares. Quando um membro da família recebe a Cristo e é convertido e o outro o rejeita, o resultado pode ser o surgimento de um conflito. Como ele mesmo disse, eu vim causar divisão. Aí então nós vemos que o motivo do conflito é exatamente a transformação de vida que Jesus vem fazer na vida daquele que crê. E ninguém gosta de mudança. Então, às vezes a família está vivendo um caos total. Caos total. Todos brigando com todos. Todos conflituando com todos. Aí Jesus vem e traz ordem no caos. O nosso Deus é o Deus da ordem. Então ele vem e começa a organizar a família. Aí aquele que está tentando, então, ouvir a voz do Senhor, com a mudança de vida que Jesus traz na vida dele, muda o seu comportamento, os outros membros da família que ainda não conhecem, não creem em Jesus Cristo, começam a olhar para aquele que crê como se fosse um ser estranho. É um corpo estranho que está agora querendo mudar um sistema que vem funcionando em torno do conflito. Quando eu digo isso, eu me lembro que eu atendo muitos casos, agora falando juridicamente, eu atendo muitos casos de problemas familiares, problemas jurídicos familiares. E eu me lembro de um caso que um pai, tentando dividir a sua herança, tinha 3 filhos. 2 filhos concordavam com a divisão que o pai queria fazer. Um filho, porém, o mais velho, não concordava. E ele entrou na justiça contra o pai. Vários processos, problema muito grande. Um dia o pai, já de idade, chegou para mim e falou: doutor, me dá um papel em branco. E assinou o papel e falou assim, ó, vai e fala com aquele meu filho que está se opondo, que está brigando, que não estamos nem conversando por conta disso. Fala para ele o seguinte: o que você quer para a gente terminar a briga? O que você quer para a gente ficar em paz? Está aqui o papel assinado. Escreve o que você quer. Qualquer coisa. Do jeito que você quiser. O filho, que foi ao meu escritório, não acompanhado de um advogado, mas de um psicólogo, pegou o papel, devolveu para mim e falou assim: doutor, eu não quero nada. Eu quero a briga. O que eu percebi naquilo? Que o que unia a família era o conflito. Muitas famílias aprendem a viver no conflito. Aprendem a se relacionar no conflito. Parece que se não tiver um conflito, não está bom. Não está bom. Sempre tem que ter uma diferença, uma discussão, uma fala atravessada, mas foi isso que Deus propôs para nós? Foi isso que Jesus veio fazer? Não. Se todos na família creem, a mudança de comportamento, a mudança da maneira de ver as possibilidades de conflitos. Nós vamos ver mais adiante que a família saudável não é a família que não tem conflito. A família que é regenerada também tem conflito.
O que muda? A forma de se lidar com as diferenças, com os conflitos. É isso que muda. Gente, a cruz de Cristo traz divisão. Coloquem isso no seu coração. A cruz de Cristo, a obra de Cristo, ela vem trazer divisão. Por quê? Porque Cristo veio estabelecer um novo governo. É um novo governo. Não sou mais eu. É Cristo agora que governa. Eu saí de cena. Não é mais o meu egoísmo, a minha vontade, mas é a vontade de Cristo. É o amor de Deus derramado no meu coração. A mudança de comportamento, ela é patrocinada pelo amor de Deus que vem manifestar na minha vida para que as minhas atitudes mudem em relação aos meus familiares. Essa mudança que muitas vezes dentro da própria família não se entende. Gente, tem alguma coisa que mudou. E que se mudou, eu quero saber o que está acontecendo. Uns querem a mudança para melhor, mas outros se opõem à mudança, porque não creem naquilo que foi feito por Deus dentro daquela família. Eu queria chamar um texto que não está no boletim, de 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A obra de Cristo vem desmanchar todas as mentiras que Satanás colocou dentro das nossas famílias. Essas mentiras que trazem discórdias, essas acusações, esses julgamentos que trazem discórdias dentro das famílias, essa intolerância. Às vezes, a gente costuma brincar, né? Às vezes o casal se divorcia porque um aperta o tubo de creme dental embaixo e o outro aperta no meio. Então, um briga com o outro porque não é daquele jeito. Ou então, Carmita, coloca o rolo de papel higiênico de um lado, mas na verdade tem que pôr do outro, né? Por quê? Porque esse é o tipo de questão que muitas vezes aquilo ali é só a gota d'água, mas o que tem por trás daquilo é muito maior. É um conflito gigante que as pessoas não estão sabendo lidar com eles. A submissão Aí no boletim está, e o amor egoísta, mas na verdade é o amor altruísta, tá? Risca aí, quem tem caneta, escreve aí, não é egoísta, é altruísta. A submissão e o amor altruísta estão em oposição direta ao desejo da nossa carne de governar e fazer o que quer. O ímpio defende seus direitos, defende suas causas e defende suas opiniões, ao querer impor sua própria agenda sempre que possível. Vocês já viram discussões, às vezes, que não dá nem para entender o porquê? E que as pessoas não falam porquê porque tem vergonha de tão feio que é o motivo? Mas aquele que é de Cristo possui todos os recursos para que a maioria dos conflitos familiares seja amainada. A obediência à palavra, por exemplo, é um poderoso antídoto a prevenir contendas e problemas familiares. Quando adotamos o espírito de humildade e nos sujeitamos uns aos outros, inclusive e especialmente os nossos familiares, como verdadeiros irmãos em Cristo, desde que realmente o sejam, as relações ficam bem menos tensionadas. Aprendemos na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Gente, isso é fácil? É fácil de você considerar o outro mais importante que você? É fácil viver isso sem Cristo, sem a vida de Cristo? Não é. Sem Cristo ninguém consegue. Ninguém consegue. Então nós vamos trazer isso para a verdade da palavra de Deus no contexto da família. E podemos considerar que os relacionamentos familiares não é apenas um ato biológico, né? A Bíblia diz, como o texto que o Márcio trouxe aqui hoje, aliás, para a glória de Deus, né? A gente vê que ensinar a criança é uma coisa muito simples, fácil e tem um resultado gigante para as nossas famílias, né? A gente começou a perceber isso a partir do primeiro domingo aqui que nós trouxemos essas formas para mostrar para aqueles que ainda não têm essa prática de culto familiar, de devocional em família, em casa, para que vocês sejam encorajados a fazerem isso nas suas casas, que vocês vão ver a mudança que a palavra de Deus é capaz de fazer. Agora, esse texto de ensina a criança, o que ele significa? Ontem à noite, nós tivemos aqui uma exposição pelo Bruno Azen da questão do ensino da criança nas escolas, né? O que os pais devem estar atentos às escolas que os seus filhos frequentam, né? Então, o que significa? Ele trouxe o texto de que nós devemos trilhar pelas veredas antigas, ensinar as crianças nas veredas antigas. O que significa ensinar? Quem é que pode ensinar? É só aquele que sabe, aquele que já aprendeu. Não ensina aquele que não sabe. Então, para você, pai e mãe, que com certeza aí no seu coração você quer ensinar o seu filho, primeiro você aprenda, primeiro você tenha contato com a palavra, ore, peça ao Senhor a revelação, leia as Escrituras. Antes de fazer o culto doméstico, leia o texto para trazer o ensino, para mostrar para as crianças o significado daquilo que Deus quer ensinar para toda a família, né? Isso é o significado de ensinar, né? Eu li um escritor que diz o seguinte, que um pai falou assim, olha, eu sabia que a paternidade era um exercício de humildade, mas eu não sabia que era um exercício de humilhação. Aí me chamou a atenção. Eu fui ler mais. O que ele quis dizer? Humildade, porque você abre mão do seu tempo, você abre mão de algumas coisas, do trabalho, do esforço, para poder cuidar da criança, para poder ensinar a criança, para poder estar com a criança, brincar. Mas o que é humilhação? Humilhação é, por exemplo, a criança no corredor da escola, falando palavrão, porque aprendeu com o papai e a mamãe que tinha uma discussão no dia anterior em casa. Isso é humilhação. Ou então, como eu já tive a oportunidade de ver, no corredor do supermercado, uma criança deitada no chão, esperneando, berrando, e não tinha quem segurasse essa criança, porque ela queria um chocolate que a mãe não queria comprar. E no fim a mãe comprou o chocolate, porque o filho ganhou a queda de braço ali, né? Isso é humilhação. Então, você tem que ter a humildade de ensinar, para não ter a humilhação de ver depois o resultado do não ensino, né? Os pais que têm filhos jovens, eu também já passei por essa experiência, contratando um jovem, e esse jovem é incapaz de acatar uma determinação, uma ordem. Incapaz. Ele não obedece o líder, o chefe, o superior hierárquico, porque ele não aprendeu obediência.
dentro da sua casa. Aí ele é demitido porque não tem capacidade, porque não tem responsabilidade de conviver dentro do ambiente de trabalho. De quem é a humilhação? Dos pais. E aí esse autor diz assim, o que sobra depois? Você ir lá no álbum de fotografias e começar a ver as fotografias de quando aquele jovem nasceu, aquele bebezinho fofinho, né? Coisa mais linda do mundo, mas que o tempo passou e não aprendeu, e não foi ensinado, né? O amor incondicional do Pai derramado em nossos corações e a mútua sujeição são ferramentas poderosas que servem a todos os filhos de Deus. O amor incondicional que nós ouvimos hoje aqui, está lá em 1 Coríntios 13, que é o amor ágape de Deus, porque sem esse amor, ninguém cumpre aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, tudo suporta. Olha só, tudo suporta, gente. Como eu perguntei para o Bruno ontem, Bruno, tudo certo? Ele falou, tudo é muito. Tudo é muito. Tudo suporta? Não, beleza, eu suporto, né? Algumas coisas. Mas será que nós suportamos tudo? O nosso Deus suportou e suporta tudo. É esse amor. É esse amor furioso de Deus, inexplicável de Deus, que deve permear os nossos relacionamentos em família. É esse amor que deve governar a nossa casa, né? Eu estava ouvindo hoje aqui o Márcio falando de Moisés, né? Moisés, mesmo sabendo que não ia entrar na terra prometida, olha só, sabendo que Deus já tinha falado para ele, Moisés, você não vai entrar, porque você foi desobediente, você fez o que eu não mandei, você não vai entrar. Mesmo assim, Moisés estava orientando o povo, ensinando o povo, olha, eu não vou entrar, mas vocês vão. E eu fiquei pensando, se fosse... Vou falar logo, né? Se fosse eu. Bom, já que eu não vou entrar mesmo, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Esse é o comportamento daquele que não conhece o verdadeiro amor de Deus. É o comportamento egoísta. Já que eu não vou entrar, né? Mas Moisés conhecia. Ele não só conhecia de ouvir falar como Jó. Moisés conhecia porque ele tinha relacionamento com Deus. Deus falava com Moisés. Moisés conversava com Deus. Moisés conhecia o caráter de Deus, como nós devemos conhecer o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Através das Escrituras nós conhecemos quem é esse Deus maravilhoso. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, o pecado é muito concreto. O pecado é uma coisa que a gente vê todos os dias, todas as horas, de forma muito concreta. A gente vê as consequências do pecado, os efeitos do pecado, a destruição do pecado. Por que será que a gente parece que não vê o agir de Deus nas nossas vidas? Parece que a força do pecado é maior que o poder de Deus para aplacar os efeitos do pecado na nossa vida. Porque nós muitas vezes não cremos nesse Deus que nós conhecemos, mas conhecemos tão pouco que não sabemos e não cremos nesse Deus. E aí então nós ficamos na dúvida. E o pior lugar, meus amados, que nós podemos estar neste mundo é na dúvida. Muitos conflitos vêm por conta de nós não termos uma posição. Jesus diz assim, olha, ou é frio ou quente. Se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Esse é o pior lugar que nós temos para ficar. Pela dinâmica de vida de cada membro, os relacionamentos familiares têm um potencial ainda maior para o surgimento dos
surgimento de conflitos do que outros. Isso faz com que os conflitos nesse ambiente sejam mais frequentes. Por exemplo, para os casais, o que eu quero dizer aqui, gente, é que no ambiente familiar há mais intimidade. Quando você entra no elevador, bom dia, boa tarde, parece que vai chover, está fazendo frio, tá. Quando você chega em casa, você olha para sua esposa, olha para o seu marido, o que aconteceu? Hã? Não aconteceu nada, você está com essa cara, o que aconteceu? Não é? Eu quero saber. Não aconteceu nada não, pode falar, porque a gente quer saber o coração do outro, a gente quer conhecer o coração do outro, porque nós temos intimidade para isso, nós somos da mesma família, nós nos importamos um com o outro, só que quando vem a resposta, muitas vezes, parece que a gente fala assim, olha, eu acho que eu não queria ouvir isso. Eu perguntei, mas eu acho que eu não queria ouvir. Não é? Esse ambiente de família, né? Esse ambiente faz com que a gente tenha que ter mais habilidade para lidar com os conflitos. Mais habilidade para ter misericórdia do outro. Para ter empatia com o outro. Sabe o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Para compreender o porquê que a pessoa está com aquele sentimento. Por que a pessoa está falando daquele jeito? Então, esse ambiente é que vem o ensino de Deus, que está lá em Gálatas 5, né? Então, diz assim, ora, por exemplo, para os casais, a Bíblia detalha instruções específicas nesse sentido. Lá em Gálatas 5:22 diz assim, as mulheres sejam Vamos ler todo mundo junto, principalmente as mulheres. Todo mundo junto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5:22-24. Agora os maridos vão ler comigo. Efésios 5:25-29. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Se nós compreendêssemos esses textos aqui verdadeiramente, colocássemos esses textos como um norte para as nossas vidas de casal, tanto o amor incondicional de Deus, quanto a submissão, e a gente vivesse isso realmente dentro das nossas casas, com certeza nós teríamos muito menos conflitos em nossos casamentos. É ou não é? Por quê? Por trás de uma pasta de dente, por trás de uma toalha que não foi colocada no lugar, eu já aprendi, viu bem? Por trás de uma toalha que não foi pendurada no lugar, existe uma insubmissão ou uma falta de amor. A atitude que leva ao conflito não é exatamente aquele problema que está sendo visto ali. É a predisposição ao conflito.
E o que leva o coração à predisposição? É um coração insubmisso ou um coração que não ama. Porque o amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Então, se a gente entender e compreender que a ação de Deus dentro das nossas casas é muito, muito mais importante do que os nossos próprios comportamentos egoístas, nós vamos ver que os conflitos passam para segundo plano. Tá? Em relação aos filhos, eles devem obedecer a seus pais em tudo. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha que é no Senhor. Não é uma obediência pela obediência, mas é uma obediência porque o Senhor determina que nós, filhos, devemos obedecer aos pais. E os pais devem criar os seus filhos na disciplina e no temor do Senhor. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Para os avós, pastor Glênio, aqui ficou para nós também, né? Para os avós, a palavra nos ensina a se deleitarem com os netos e a compartilhar a sua sabedoria com eles. Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Quando as famílias alinham as suas atitudes e práticas dentro do lar com as Escrituras, os conflitos familiares diminuem consideravelmente. Deus equipara a sua igreja a uma família. Então, as regras das Escrituras são aplicadas a todos os relacionamentos interpessoais e se aplicam também às famílias individuais. Eu queria aqui só abrir um parênteses, porque a gente tem falado muito sobre famílias, sobre as influências dos pais, homens, né, das mães, mas também há famílias que não têm a figura masculina, que não têm os pais, que muitas vezes as crianças são criadas pelas mães, pelos avós, por cuidadores, enfim, por outras pessoas. Todas as pessoas a quem Deus deu essa comissão, esse presente de cuidar das crianças, devem entender que os ensinos da palavra de Deus são levados a quem quer que seja, não somente os pais devem levar, mas a todos aqueles que são responsáveis por alguma criança. Cuidar da criança, ensinar a criança, é responsabilidade de todos nós. Quando eu era pequeno, da idade do Caio, do Davi, eu morava numa cidade muito pequena. E era interessante que a gente saía na rua e não tinha negócio de sair com o pai e com a mãe. Saía para brincar, E aí, o vizinho, do dono do açougue, o dono do mercado, quando via que a gente estava fazendo alguma coisa que corria algum risco, que era alguma arte, alguma coisa assim, menino, vem cá. Então todo mundo mandava nas crianças. Não era só pai e mãe, não. Todo mundo. Eu me lembro que um dia, um senhor me pegou lá, eu estava longe da minha casa, num posto de gasolina, num lugar meio perigoso, me pegou pela mão, falou, vem cá, eu vou te levar na tua casa. E me levou lá, porque a minha mãe não sabia nem onde eu estava. Sai na rua, ela achou que eu estava ali na frente de casa, eu já estava longe. Então, nesse ambiente que todos têm responsabilidade, todos olham para as crianças com um olhar de cuidado, com um olhar de responsabilidade pelas crianças, são as nossas crianças, né? Ainda que tenha pai, tenha mãe, ou não tenha o pai, não tenha mãe, mas são crianças que devem ser cuidadas pelo povo de Deus, são as nossas crianças, né? Todo filho de Deus deve se relacionar com os outros cristãos, tratando-os com honra como a irmãos e irmãs. Romanos 12, 9 e 10 diz assim,
O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja que o relacionamento não é somente do casal ou somente dentro da casa, mas todos os irmãos e irmãs devem se tratar desta forma, sem hipocrisia, né? Fugindo do mal. A verdade é que não apenas a educação de filhos, eu já falei aqui sobre a humildade e a humilhação, mas a verdade é que não apenas a educação dos filhos exige um comportamento humilde, né? Até no trato entre os irmãos, nós devemos ter esse comportamento humilde, comportamento de colocar o interesse do outro acima do nosso. Isso é o que a palavra nos ensina, né? Famílias saudáveis proporcionam um lugar seguro para cada membro expressar seu sentimento, pensamento, opiniões e desejos. As famílias não precisam concordar em tudo para manter a harmonia. A ausência de conflito familiar não é necessariamente o sinal de uma família saudável. Uma família estruturada e saudável não é aquela que não passa por conflitos, mas sim a que consegue lidar com eles e resolvê-los sem rompimento. A gente tem percebido muitas famílias que não sabem lidar com os conflitos. E aí, quando vem uma necessidade, não há uma solução, há um rompimento. Então, filhos que abandonam os pais, pais que deixam de cuidar dos filhos, divórcios que acontecem. Então, tudo isso são rompimentos por falta de serem equipados pela palavra de Deus para resolver os conflitos de forma madura. Olha, vamos conversar sobre isso? Homem adora conversar, fazer DR com o homem. Então, mulherada, ó, senta, fala aqui, ó, vamos discutir a relação. Aqui vocês vão ver, os homens vão pegar até uma maçãzinha ali, um negocinho para comer e tal, de tanto que eles gostam. Mas não se deixe levar por isso. Pastor Glenn deve ter feito muito DR já, hein? Não se deixe levar por isso. Encare o assunto. Fale sobre o assunto de forma transparente. Fale o que você está sentindo. Fale o que você está pensando. Não fale acusações, mas fale do teu sentimento. Lá no curso de casais, aqui fica a dica, hein? Quem não fez ainda o curso de casais, a gente tem um encontro lá, uma aula, somente sobre isso. Como lidar com esses conflitos de forma madura. Como discutir sem acusações, sem olhar para o outro achando que o problema é o outro. O problema não é o outro, gente. Quando o médico vai fazer uma cirurgia, ele coloca o paciente na mesa e ele vai tratar do problema da cirurgia. Ele não vai achar que é o paciente que é culpado pelo problema ali. Ele vai olhar e ver que aquilo é que tem que ser tratado. Então nós devemos colocar o problema na mesa, fazer que nem o médico. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Qual que é o motivo? Vamos colocar a mesa aqui e vamos sair, eu e minha esposa, ou a família toda, se tiver a ver com a família toda, vamos colocar o problema aqui, vamos falar, cada um fala o que pensa, o seu sentimento, de forma madura, de forma civilizada, né? Não é brigando, gritando, nem falando palavrão, mas de forma madura, olhando para o problema e falando sobre aquilo, e indo até um consenso. Se não chegar ao consenso ali naquela hora, não tem problema, não é obrigado. Eu lembro que quando eu fazia a pós-graduação, o primeiro atendimento que eu fui fazer, veja só, o atendimento que nós combinamos, Carmita, é de 50 minutos. O meu primeiro atendimento durou 3 horas. A minha supervisora, quando terminou, todo mundo cansado, a minha supervisora falou: Mário, você tem algum problema de não resolver problema? Por quê? Porque é 50 minutos, você ficou 3 horas ali, o casal não queria resolver.
Você queria resolver, mas o casal não queria. Tá bom, aprendi essa então. Então, às vezes, o casal não quer resolver. Ok. Então, vamos para outra etapa, vamos para outro dia, né? Vamos deixar pensar, vamos deixar viver. Às vezes a família tem que viver um pouco para encarar o problema de outra forma. Tem que passar por algumas outras consequências, tem que acontecer algumas coisas. Por exemplo, quando aparece um jovem numa família que está usando droga. O jovem está usando droga. Muitas vezes o pai olha, vê o filho meio estranho, mas ele nega. Não, deve ser sono. Está com o olho vermelho, deve ser sono. Dormiu mal essa noite, nega. No outro dia, ele já não quer ir para a escola. Aí vem o boletim, notas, que era tudo 8, 9, vem para 5, 4, 3. Ah, não, ele está com algum problema, não está querendo, né? Está negando. Gente, precisamos encarar o problema. E é no começo. É prestar atenção. É olhar para a criança, olhar para o jovem, ver a mudança de comportamento, saber o que fazer. Se não sabe o que fazer, busca ajuda. Pergunta, vai atrás de quem sabe. Mas negar e não tratar não é a solução. Definitivamente. Conflito precisa ser encarado de frente. Não dá para fugir de conflito. Porque no dia seguinte, aumentou. E aí vai, dia a dia. A família pode nos encher de vida ou nos quebrar por dentro. Esses relacionamentos familiares, tem alguns que podem ser tóxicos, né? Mas nós sabemos, gente, que a passagem mais importante, a gente vê tanto texto na palavra de Deus sobre famílias, mas o texto mais importante da palavra aconteceu no Calvário, na cruz de Cristo. Essa é a solução que todo aquele que crê tem para resolver conflito na sua casa. O que aconteceu, né? João 19, 17, a passagem mais importante que diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Jesus carregou a sua cruz. Nós não temos que ser reativos. Nós não temos que reagir a cada situação contrária à nossa vontade. Pelo contrário, a nossa vontade não é mais nossa. A nossa vontade agora, o nosso governo agora, não é mais nosso. O nosso governo é de Cristo. E se o governo é de Cristo, e Cristo morreu a minha morte para me dar a sua vida, o meu comportamento tem que mudar. O meu jeito de encarar tem que mudar. Algumas famílias são governadas pelo rigor autoritário. Outras se recusam a permitir qualquer tipo de discussão. Deus projetou a família para ser um lugar onde cada membro se sinta amado e valorizado, onde as diferenças possam ser reconhecidas e respeitadas, e onde os conflitos inevitáveis sejam resolvidos pacificamente. Ao lidar com conflitos familiares, podemos aprender humildade, bondade, paciência e amor altruísta. Gálatas 5:22. Características que nos beneficiarão ao interagirmos com os nossos irmãos e irmãs na família de Deus. Nesse quesito de conflitos familiares, a Bíblia está recheada de ensinamentos ao novo nascido em Cristo. Novo nascido em Cristo Jesus. Que vão ajudá-lo ou ajudá-la a evitar ou resolver os conflitos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Efésios 4:26 nos ensina assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Filipenses 2, 14 e 15. Tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só que nós temos aqui na palavra de Deus os mandamentos que, se forem cumpridos, não haverá problema de desgaste, de desconforto e de conflito sem solução. Por fim, vamos aqui enumerar alguns princípios que estão ao alcance de todo cristão para a resolução das suas diferenças familiares de forma saudável. Olha só, primeiro, evite discussões desnecessárias. Vê se você se encaixa em uma dessas características aí, né? Você gosta de discutir por qualquer coisa? Ou você escolhe as batalhas? Nós devemos escolher as batalhas, né? Até porque tem umas que são perdidas. Não dá para entrar em batalha perdida, né? Então, evite discussões desnecessárias. 2, procure responder com mansidão. A palavra de Deus nos ensina que a resposta branda desvia o furor. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. 3, pense antes de falar. E isso acontece muito, né? A pessoa fala sem pensar, depois quer sair correndo atrás para recolher, não dá mais. Já falou. Palavra fere, palavra machuca. Precisamos entender isso. Palavra tem poder. Então, vai falar? Pensa antes de falar. Busque a paz nos relacionamentos. Por que nós nos relacionamos? 5, tenha uma visão espiritual do conflito. O segredo da vitória é conhecer a estratégia do inimigo. E a estratégia do inimigo é sempre dividir, como nós vimos lá no texto, né, que nós iniciamos aqui. Que o reino dividido não subsiste. A casa dividida não subsiste. Então, qual é a visão espiritual? Todo conflito pode trazer divisão. E aí essa divisão destrói a casa. 6, fale sempre a verdade em amor, né? Não tenha medo de falar a verdade. Seja dirigido pelo Espírito. Gálatas 5,15 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Veja que em toda a palavra de Deus nós vemos essa guerra entre o Espírito e a carne. O que é espiritual e o que é carnal. Quem que está governando? É o Espírito ou é o pecado? Precisamos entender e compreender isso de forma bíblica. E por último, perdoe sempre. Perdoe sempre. Não importa. Ah, mas eu fui muito ofendido. É como se uma pessoa dissesse para você assim: não, você tem que perdoar. Não, mas você não sabe. Você não sabe o que eu passei da minha vida. Gente, nós somos perdoados de uma dívida impagável. Nós não temos o direito de não perdoar. Porque com o mesmo perdão que nós somos perdoados, nós podemos então perdoar o nosso cônjuge, nosso familiar, nosso próximo e perdoar. Porque é assim que Deus nos trata, com perdão e misericórdia, não é? Para lidarmos com os conflitos familiares, precisamos entender que de onde eles provêm. A palavra de Deus, lá em Tiago 4, 1 e 2, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então nós entendemos agora, bom, por que tem conflito? Por conta do pecado. Como que nós lidamos com o conflito? Com a vida de Cristo. E agora, para entender por que existe essa guerra entre o espírito e a carne, que é exatamente a ação do pecado se a gente não estiver atento. Vemos que na Bíblia
e em nossa experiência de fé em Cristo, obtemos todos os recursos necessários para a solução saudável dos nossos conflitos familiares e pessoais. Jesus, antes de ser crucificado, orou ao Pai e pediu pela nossa unidade. Olha só que interessante. Jesus falou: olha, eu vim trazer divisão. Eu não vim trazer uma unidade sem vida de Cristo, sem regeneração, sem novo nascimento. Eu vim trazer divisão entre o que crê e o que não crê. Mas para os que creem, eu vim trazer unidade. Para o povo de Deus, unidade. Jesus, antes de ser crucificado, orou ao Pai e pediu pela nossa unidade. O Senhor quer que vivamos em unidade com todos. Aí em João 17, de 20 a 23, vamos juntos? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia! Eu gosto de pensar que nesse texto, Jesus fez essa oração por mim e por você. Jesus orou por nós, para que nós vivêssemos em unidade, não só entre nós, mas primeiramente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, assim como a unidade da Trindade, Jesus orou para que nós fôssemos um com eles. Olha só que maravilha, né? Gente, viver família é difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil. E é mais difícil porque é imprevisível. Você não vai saber como vai estar o outro hoje ou amanhã, o que vai acontecer, o que vai haver de problema dentro da família, e por isso é difícil viver família. A cruz, no entanto, revela que necessitamos uns dos outros, e somente seremos famílias piedosas quando formos irmãos e irmãs uns para os outros. Olha só. Nós não devemos ter um relacionamento apenas de cordialidade, de generosidade, de confiança, mas quando a gente viver dedicando a nossa vida ao outro, o que significa isso? Suportando o outro, perdoando o outro, entendendo o outro e convivendo com o outro de forma pacífica, então nós vamos ter famílias saudáveis. A nossa oração é que o amor de Cristo em nós aumente mais e mais, a ponto de podermos compreender que de uma só boca não pode proceder bênção e maldição, e que nos tratemos com mansidão e sabedoria, pois somos de Cristo Jesus, para as boas obras, a fim de que em nossos lares não se veja um reino dividido, mas um reino unido e fortalecido em nome de Jesus. Amém. É isso que você quer? Então ore, peça a Deus para que na sua casa seja uma casa diferente, seja um povo sábio e um povo que saiba lidar com os conflitos de forma racional. Porque a palavra diz assim, até deixei aberto aqui um texto de Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, e pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trate os conflitos de forma racional.
não de forma apaixonada, emocional, mas de forma racional. Tenta entender e encarar para que seja passageiro, que seja rápido, que não fique um conflito eterno dentro da sua casa. Amém?